Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol 62. Eu, Ana Lívia Dias, agora aqui com dois toques, na presença dele, Vitor Gader. Vitor, a primeira vez participando dos dois toques, este programa que já virou diário, já tradição do Futebol 62. Bem-vindo! Fala aí, Ana Lívia. Fala aí, torcedor do Futebol 62 que tá vindo aqui fazer essa tabelinha com a gente nesses dois toques. Primeira vez, uma honra, tá? Me sinto honrado de estar participando aqui com vocês. E vamos lá, vamos trocar ideia aqui, vamos bater um pouco de papo sobre esse futebol goiano e tudo mais. Vamos nessa. Bom, o tema, vocês que já estão acostumados com os dois toques, cada dia nós separamos um tema do nosso cotidiano do futebol. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrangeiros no futebol goiano. Essa tabelinha vem dando certo? Eu separei, Vitor, para gente, neste momento, os estrangeiros que tem no Atlético, no Vila e no Goiás, até para dar um embasamento para a gente poder seguir aqui. Olha só, Beleza. no Atlético tem o Arauz lesionado, o Francisco Barrios, que não vem sendo aproveitado, tem também o Alejo Cruz, o Federico Martinez e agora provavelmente chegando com Centino. Esses são os estrangeiros no Atlético. O Vila iniciou a temporada 2025 com 3 estrangeiros. O lateral esquerdo, Eric Davis, o panamenho, já saiu. O meia-campista, Diego Torres, também saiu. E o Facundo Labandeira, atacante, também foi liberado. No Goiás, tem Martim Benítez, Gonzalo Freitas no meio-campo. E agora, no ataque, Esli Garcia e Facundo Barceló. Esses, no momento, são os estrangeiros nas nossas equipes. Já abrindo o debate aqui contigo, Vitor, eu vejo que falta muito ainda para nós sabermos como aproveitar esses estrangeiros. Neste recorte dos 3 times, claramente o Goiás é o que mais está sabendo aproveitar os jogadores que vêm de origem fora do país. Mas por um detalhe, são jogadores que já estão habituados ao futebol brasileiro. Gonzalo, habituado. Esli Garcia, por mais que seja contestado, habituado. Benítez está aqui há quanto tempo? Tem as lesões e tudo, mas há quanto tempo está aqui? Então, são jogadores que já conhecem o futebol, a maneira de jogar, a carga de treinamento, o ambiente. Os 3 jogadores que saíram do Vila, o único que já conhecia o futebol brasileiro era o Labandeira, jogou muito bem no CRB, em outras equipes. Eu acho que foi um acaso não ter dado certo aqui no Vila, mas tanto o Eric Davis, o Diego Torres também conhecia até que um pouco do futebol brasileiro. Foi um outro acaso, foi mais uma aposta em um jogador mediano. Só que o Atlético vem fazendo contratações realmente em jogadores que não conhecem o futebol brasileiro e é essa a minha preocupação. Não sou contra jogadores gringos, mas sou contra a aposta em jogadores que não conhecem a nossa realidade, o nosso futebol, e este é um ponto muito central. O jogador tem que vir, ele tem que, por mais que seja aposta, tudo é uma aposta. Acho que tudo na nossa vida é uma aposta, mas a aposta tem que ter um certo nível de segurança. Eu não posso apostar todo o meu salário. Eu tenho que deixar uma certa quantia ali. E essas apostas, elas precisam vir com essa garantia de que talvez não dê certo. E vem muitos jogadores de fora com esta tendência de não conhecer esta realidade. Mas o que que você pensa sobre, Vitor? Olha, eu vejo que houveram algumas apostas em alguns desses times em alguns momentos diferenciados. Muitos vão lembrar, por exemplo, que o Goiás fez uma aposta num jogador ponta veloz chamado Queco. Você lembra do Queco? Então, assim, era foi uma aposta, foi um período onde o Goiás, na Série A, precisando de recursos, após vender o Michael, precisando fazer contratações, ele buscou o mercado sul-americano. Porque, assim como, por exemplo, o Adson Batista tem visto aqui no Atlético, o mercado sul-americano ele oferece um número maior de jogadores por um preço mais em conta, vamos colocar assim.
Então, existe essa aposta para você gastar menos e tentar, quem sabe, descobrir um talento lá fora. Assim como você poderia fazer aqui num time de Série C ou de Série D, mas que certamente talvez fosse até mais caro do que um jogador sul-americano. E aí houveram apostas em alguns momentos. O Vila Nova, por exemplo, já teve Emiliano Biancucci, esqueci o nome dele. Biancucci. Que era um jogador que já conhecia o mercado sul-americano, já conhecia o futebol brasileiro, e foi uma contratação aposta ali em 2020. Depois, passaram-se alguns anos, nós tivemos agora nessas últimas temporadas um pouco mais de investimento em gringos pelo lado do Tigrão. Tivemos, como você mesmo falou, o Eric Davis, que na minha opinião era para ser uma boa contratação, não deu certo no Vila, mas a nível do nome de quem estava sendo contratado, ninguém negava que era uma boa contratação, falando por nome, né? Tá chegando um bom nome para o Vila. Era o Eric Davis, era uma boa aposta. O Diego Torres também é um jogador que vinha bem, tinha feito uma boa temporada pelo Amazonas, então chegava com como uma perspectiva positiva. E tudo isso são os dois times, Goiás e Vila, buscando jogadores, e hoje o Goiás, como você mesmo falou, com jogadores bastante rodados no mercado nacional, são times que buscaram contratações estrangeiras, mas com tiros mais certeiros, vamos colocar assim, com jogadores com um pouco mais de garantia de que poderia ter uma cobrança diferenciada, já que eles já conheciam o mercado local. O Atlético, por sua vez, em 2024, ele começou com uma aposta muito ousada de trazer jogadores que simplesmente não tinham contato com o nosso futebol. O Alejo foi um deles, Emiliano Rodrigues, o Gonzalo Freitas, que chegou. Agora o Gonzalo Freitas já tem um pouco mais de mercado, mas na época ele chegou vindo de um mercado que não era nacional. Então, são jogadores que chegaram para conhecer esse futebol, conhecer esse ambiente nosso e tentar fazer alguma coisa. Só que a aposta do Atlético foi estilo Queco do Goiás, sabe? Uma aposta que foi para uma Série A para gastar menos, tendo tido um desmonte ali do seu time no ano anterior, o Atlético teve que correr atrás do prejuízo. E para não ter gastos muito altos, tentou buscar o mercado sul-americano até com um scouting contratado. Contratou scouting, buscou, mas não deu resultado. Pelo contrário, foram jogadores que não se adaptaram ao futebol, principalmente do alto nível da Série A, né? Para uma Série B, às vezes você tem até um pouco mais de facilidade na adaptação. O nível é mais baixo, a cobrança é muito mais física do que técnica. O jogador tem que se entregar fisicamente. Às vezes um jogador com raça, não é, com vontade, ele consegue se sobressair, mesmo que às vezes tenha uma limitação técnica. E aí, a gente vê o Atlético novamente fazendo algumas apostas, esse Consentino, que tá chegando, gente, ninguém conhece. É um jogador simplesmente desconhecido no mercado nacional. E até no mercado local lá uruguaio, pouca informação você tem, sabe? Então é uma aposta muito, muito, muito ousada, arriscada, né, que o Atlético tá fazendo. E assim, é como você falou, Ana Lívia, eu não tenho nada contra a aposta em jogadores gringos. Para mim, isso é válido e é importante que seja feito, mas tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, eu ficaria muito mais. Eu ficaria menos surpreso, por exemplo, se o Goiás fosse atrás de um jogador como esse do que o Atlético. Porque o Goiás está no momento em que ele tem um elenco muito forte. Então você pode fazer uma ou outra aposta, sabe? Você tem reservas, por exemplo, ali, o Pedrinho, reserva dele é o Wesley Garcia. O Wellington Matheus, reserva dele é o Jajá. Agora, você pode contratar um terceiro ponta lá do futebol venezuelano, do futebol uruguaio, que certamente a sua torcida não vai achar muito estranho, porque o elenco está bem organizado, você tem um bom elenco, e o seu time está na ponta da tabela. Agora, o Atlético está em 10º colocado, se não me engano, é 10º colocado que ele está, no meio da tabela, com um elenco extremamente enxuto, com problemas de saída de jogadores que se destacaram aqui, como, por exemplo, o Potter, que estava bem e acabou indo para o CRB, e aí, para repor, você está trazendo apostas arriscadas. Então, assim, eu entendo o torcedor atlético quando ele fica ressabiado, com o pé atrás, com esse tipo de contratação, sabe? E assim como eu também vejo o caso do Vila Nova, por exemplo, que perdeu muitos jogadores gringos, né? E agora vai ter que buscar jogadores diferenciados para recompor seu elenco, que está enxuto. Será que o Vila Nova vai buscar jogadores sul-americanos, assim como o Atlético está fazendo? Ou ele vai tentar jogar mais seguro e procurar jogadores da nível nacional?
Aí a gente tem que ver, né? O Goiás, por exemplo, nessa temporada, procurou jogadores gringos, mas aqueles com o viés mais brasileiro, né? Já estão bem brazucas na sua carreira profissional ali do futebol, né? Vamos ver como é que vai ser agora, né? Nem o Portunhol fala mais. Vitor, mais um detalhe que eu acho que é impossível nós não tocarmos é a questão do financeiro. O jogador estrangeiro, ele sai mais barato para o clube e nós estamos em um momento em que os jogadores brasileiros estão muito caros. São jogadores da Série B que já recebem salários astronômicos, que antigamente era um salário de Série A. A projeção hoje para um time se manter na Série A é mais de 200 milhões de reais, só com o custo de futebol. E isso é muito alto. Na Série B, se mantém da mesma maneira e com a receita ainda menor. Por isso que os clubes recorrem muitas vezes a este um pouco dessa válvula de escape, de buscar jogadores mais baratos. Mas não deixa de ser uma aposta. Outro ponto também que essa questão de buscar jogadores estrangeiros é uma cultura que nós talvez estamos importando também da Europa. Se nós pegarmos ali os times que lideraram o Mundial, PSG, o Chelsea, poucos jogadores eram de fato os ingleses, eram de fato os franceses. Tem uma cultura no próprio Real Madrid, quantos jogadores são espanhóis? Tem uma cultura de trazer esses estrangeiros, só que tem a cultura também do tempo. São jogadores com contratos longos e há o tempo para a adaptação. Aqui não há esse Além de serem tempo. jovens, né? Em sua Exatamente, maioria. de serem jovens jogadores e o tempo de adaptação. Porque eu vi esses comentários, né, que os times europeus também recrutam jovens jogadores estrangeiros, mas com contratos de 5 anos, com o tempo de espera. Nós não temos esse tempo aqui pela forma como o futebol brasileiro é tocado. Perfeito. Mas essa questão financeira também te assusta? E você pensa que daqui 2 anos vai ter uma quebradeira, o mercado vai se regular, o que que vai acontecer? Olha, eu vou ser sincero com você, tá, Ana? Eu tô surpreso de nós ainda não termos explodido essa bolha, tá? Eh, eu já cheguei a ter oportunidade de conversar com o Adson Batista em alguns momentos, e assim, como eu já falei em algumas vezes, em alguns programas e vídeos, com relação à parte administrativa, eu não tenho absolutamente nada contra o Adson. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho dele ser o presidente do Atlético pelo que ele fez e pelo trabalho que ele faz administrativamente à frente do Rubro Negro. E conversando com ele, nesse ponto, nesse sentido, eu fico assustado. Porque você vê as cifras que hoje são cobradas por jogadores de Série B, de Série C, sabe? 230 mil, 450 mil. Na Série B, o Rato recebendo 450 mil, gente. Sabe? Não faz sentido. Não, a conta não fecha. A conta não fecha. Você não tem condição de competir. Por exemplo, se você pegar ali a folha salarial do próprio Atlético contra a folha salarial do Atlético Paranaense, você vai ver a discrepância que é, sabe? E aí complica para você até ser competitivo no mercado, para você aproveitar as janelas de transferência e conseguir trazer peças de qualidade, porque você não tem o financeiro para isso. E não é nem porque seu time está com problemas financeiros, como por exemplo, não é o caso nenhum dos goianos, sabe? Não dá para dizer que os goianos estão com problemas financeiros, mas é porque o mercado está inflacionado de tal maneira que fica quase impossível você conseguir negociar contratos bons que sejam viáveis para você como time e para o jogador como profissional, sabe? E aí tem um outro problema que muita gente deixa de lado, que é importante a gente citar também, Ana, que é o seguinte: os times europeus, eles contratam muitos jogadores estrangeiros, né, de fora dos seus países, mas muitos deles são base do futebol brasileiro. Então, assim, nós também ficamos com dificuldades até mesmo de fazer aquilo que nós já fazíamos há alguns anos, que era utilizar bastante a base, sabe? Subir os jogadores jovens, dar tempo a esses jogadores para se maturarem e assim se tornarem bons jogadores, jogadores de destaque nos clubes. Nós não temos mais isso. Se um jogador com 16, 17 anos se destaca no time brasileiro, semana que vem ele já tá na Europa. Ou ele tá num time árabe, ou numa Coreia do Sul, que seja, que já andou roubando alguns jogadores goianos aqui, como foi o caso do Kelvin, que acabou de voltar.
Então, assim, qualquer destaque que você tem aqui no cenário nacional, para manter esse jogador é muito complicado. Porque lá fora, além de ser inflacionado, as cifras cobradas são ridiculamente altas. E aí, isso não só brilha o jogador, os olhos do jogador, como do próprio clube, que acaba recebendo uma boa grana, né? Saneia ali suas necessidades financeiras, só que acaba ficando à mercê de ter que procurar jogadores de qualidade inferior para suprir as ausências. E aí, como você não consegue aqui dentro, porque também é inflacionado, o jeito é correr lá para fora, né? Correr para os países sul-americanos, cujo mercado costuma ser mais ameno financeiramente, né? Consegue ser mais tranquilo para os times contratarem. Só que aí você fica à mercê de, às vezes, contratar um jogador que não corresponde, ou que não se adapta, ou que não tem a mesma pegada, ou até mesmo não tem o estilo de jogo brasileiro, que a gente precisa levar em conta, que é bem diferenciado mesmo, né? Então é difícil, né? É muito sofrido para o time, para os clubes. Os clubes hoje precisam urgentemente daquele fair play financeiro. Isso assim, não dá mais, gente. Em 2025 não dá mais para você viver com salários do nível que tem, cara, dos jogadores. Não tem condição, não tem cabimento, sabe, para os times conseguirem se manter com os salários desses jogadores. Esse foi o nosso dois toques sobre jogadores estrangeiros, a nossa opinião. E convido você também a deixar nos comentários a sua opinião, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Já agora tem uma novidade, que você curte o vídeo, aparece a opção hypar, é de graça. Hypa o vídeo, que ele propaga para mais pessoas e ajuda muito o nosso canal. Obrigada, Gader. Espero que seja a primeira de muitas participações aqui no Dois Toques. Eu que agradeço, Ana Lívia. Agradeço a você também que está aqui curtindo com a gente o programa. Espero que tenha curtido a análise. Como a Ana Lívia falou, deixa os comentários aqui embaixo, a opinião e a análise continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? E é isso, eu vou também deixando aqui aquele abraço aqui para vocês e vamos nessa. Valeu, até mais, pessoal!